Capítulo 8. João, o amado. Aqueles que amam. Deitado na praia, olhando para as galáxias, contemplando todos os encontros recentes, meu cérebro estava totalmente sobrecarregado com tanta informação. Eu recebi tanta informação e revelação em um curto espaço de tempo. Eu senti que eu precisava ficar mais quieto até o próximo ano para que eu pudesse processar tudo isso. Senti uma grande alegria e agradeci a Jesus por me encher de riso. Às vezes o cérebro sobrecarregado precisa desse choque de alegria para entrar no descanso. Na verdade, é a rendição do controle. Enquanto eu estava rindo, uma poderosa onda de amor tomou conta de mim, o que fez o riso diminuir, e um grande contentamento com admiração me consumiu. Totalmente consumido pelo amor que superava o meu entendimento, eu respirei fundo e me levantei. Estranhamente, eu podia sentir o amor como uma entidade, alguém respirando junto comigo, dentro e fora, respirando em uníssono. Depois de algum tempo experimentando isso, olhei para cima e João, o discípulo amado, estava andando em minha direção. Além do fato de que ele nunca morreu, ele era diferente dos outros em muitas maneiras de descrever. Ele era a personificação do amor. A palavra amado o descrevia perfeitamente. A frequência do amor irradiava de dentro para fora dele. Me sentei e em seguida me levantei, indo em direção a ele. Agradeci a ele por ter vindo e lhe perguntei por que ele tinha vindo. Rindo, João, o amado, respondeu: "Ótimo, conforme você continuar a passar mais tempo com os homens de branco, você irá nos conhecer melhor. E podemos então cultivar uma amizade. Vi que você já começou uma amizade com alguns de nós. Vamos então nos sentar na areia e conversar enquanto olhamos para a terra." Honrado e surpreso, eu disse: "Claro." Ele era tão envolvente, a única coisa que eu podia sentir era uma grande surpresa. As perguntas feitas por ele, eu podia sentir no meu coração. Eu vi como ele realmente se importava comigo. As perguntas dele eram tão boas, mas a sua intenção era ainda melhor. Ele tinha apenas o verdadeiro desejo de me conhecer. Depois de 30 minutos de perguntas e respostas e uma verdadeira conversa de coração para coração, eu senti que era um bom momento para fazer uma pergunta. Então eu disse: "Posso lhe fazer uma pergunta?" "Claro que você pode, pergunte o que quiser", respondeu o amado. "Agora que você concluiu a sua missão na Terra, o que é importante para você?" eu perguntei. Sorrindo, o amado respondeu: "Estou tão feliz que você fez essa pergunta. A resposta é simples. Amar é o mais importante." "Deixe-me lhe mostrar." Colocando a mão no meu ombro, ele disse: "Olhe para a terra e me diga o que você vê." Olhando para a terra, eu entendi que eu estava olhando de um lugar fora do tempo. Por isso, enquanto alguns desses atos tinham acontecido, muitos deles ainda estavam para acontecer. A primeira coisa que vi foi uma pessoa andando em uma situação que era a morte na certa. Esse mártir morreu horrivelmente e de boa vontade, com imenso amor por aqueles que o martirizaram.
Olhei para João e disse: eu pensei que Jesus morreu para que pudéssemos viver. Ele olhou para mim e disse: tudo o que vi foi algo completamente agradável e íntimo com o Pai. A sua maior missão é se apaixonar tanto por Ele que não importa se você morrer ou viver, mas o que importa é você confiar nele. Quando você fizer isso, você vai dar um passo no sentido de não julgar o que você vê, porque você entende em profundidade. Você vai olhar para isso e ver que ninguém tem maior amor do que esse. Quando um homem morre por seu irmão, o maior amor é para o Pai primeiro, porque ele confiou nele completamente com a sua vida. Foi a partir desse amor maior que esse homem foi capaz de amar as pessoas nessa aldeia o suficiente para morrer por eles. Cada pessoa na aldeia será guardado como um resultado. Ele foi uma semente de amor que irá brotar e se tornar muitas árvores de justiça. Olhe de novo, me diga o que vê. Olhei de novo para a terra, dessa vez olhei para um orfanato. Foi horrível, o nível de fome e miséria. O que as crianças estavam enfrentando era além das palavras. Crianças que estavam apenas com 2 anos e tinham acabado de aprender a sentar-se à mesa e colocar o seu próprio prato e comer. Em qualquer outra situação seria algo de se parabenizar, mas nessa situação era porque, se eles não fizessem isso, eles não iriam comer. A pessoa que estava cuidando deles odiava eles. Desde que nasceram, as únicas coisas que eles conheciam eram ódio e autopreservação. Muitas crianças pequenas morreram naquele lugar. E para os cuidadores era algo bom, porque era uma boca a menos para alimentar. Eu tentei me afastar enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas fui encorajado pelo amado a continuar assistindo. Enquanto eu observava as crianças sentarem-se à mesa, eu notei uma pequena, severamente desnutrida, encostada na parede com um gemido, incapaz de sentar-se porque havia um enorme hematoma na perna e doía. Os adultos olharam para ela e riram, dizendo: acho que não há nada para você hoje à noite. Eles passaram por cima da criança. Eu não aguentava mais ver aquilo, então me levantei para ir embora. Senti que o amado estava atrás de mim e gentilmente ele manteve meu rosto em direção à terra. Ele estava me segurando e disse: respire fundo e continue a ver. Depois que a pequena quantidade de comida tinha sido servida, os adultos saíram da sala deixando 10 a 15 bebês por si só. Os mais velhos eram 3 provavelmente. As crianças que estavam sentadas começaram a comer sua comida como se fosse tudo o que eles tinham na vida. Eu não tinha certeza se eles estavam certos. Uma das crianças, ainda incapaz de falar, notou a outra choramingando no chão. Sem pensamento, 2 vezes a criança desceu da cadeira, puxou a tigela de madeira para fora da mesa, quebrando-a e espalhando a comida em todos os lugares, separando os pedaços de comida de madeira. Ele a juntou em uma pilha e em seguida apontou para a menina morrendo de fome, para vir e comer junto com ele. Quando ele percebeu que ela estava com muita dor para se mover, o menino de 2 anos de idade foi até a menina de 2 anos de idade e a alimentou. Quando ele terminou de alimentá-la, ele comeu o que sobrou. Quando o menino terminou, o amado soltou o meu rosto. Então eu caí no chão, chorando. Deitado ao meu lado no chão, me segurando como um pai, ele disse: essa é a realidade na terra. Eu adoraria dizer que todos esses pequeninos serão resgatados e viverão uma vida normal,
mas você sabe que não é a verdade. Mas eu queria que você visse o amor, e você testemunhou isso do ponto de vista do Pai, sentindo as emoções dele. Um dos mais puros atos de amor desinteressado na Terra hoje. É difícil, mas é verdade, e é um reflexo terreno de quem é Jesus e o preço que ele pagou. O homem não pode resgatar essas crianças, mas o puro amor que elas exalam e demonstram será um testemunho para o multiverso nos séculos vindouros. O Pai tem um lugar especial em seu coração para elas. Quando elas estão sozinhas, elas saberão o que é a solidão. Quando elas são abandonadas, elas saberão o que é aceitação. O Pai segurará eles em seus braços em segurança. Ele os cercará em misericórdia e abundância. Ele dará o beijo de boa noite e brincará com eles em seus sonhos. Enquanto eles não podem vê-lo na terra, eles o conhecerão mais do que a maioria. Como muitas crianças na terra, onde a sua existência é sombria, mas a pureza da realidade repousa no céu, e as crianças que vivem assim enquanto estão na terra terão uma vida de oportunidade de entrar no amor que poderá moldar a história. Você me perguntou o que importa para mim. Isso é importante para mim, porque é importante para o Pai. Agradecendo a ele num tom curto, eu perguntei: eu posso ficar aqui por 1 minuto? Eu só preciso falar com o Pai por um tempo. Claro, João respondeu, em amor. Eu estarei aqui quando você terminar. Eu posso ficar sozinho? Eu perguntei. Claro que sim, respondeu ele. Então ele desapareceu. Respirando fundo, eu chorei mais do que eu já chorei em toda a minha vida. Parei por alguns momentos para recuperar o fôlego. Senão eu iria sufocar. Eu estava devastado. Não sabia o que falar ou perguntar ao Pai. Eu fechei os olhos e disse: Jesus, eu preciso de você. No instante em que eu pedi a Ele, eu já estava em outro lugar. Lentamente, enquanto eu começava a me tornar consciente de tudo ao meu redor, uma paz suave tomou conta de mim. Eu fui me acalmando, mas agora eu estava na grama em vez da areia. Enquanto eu estava deitado na grama, ondas de paz tomou conta de mim, lentamente, de forma consistente, rompendo a dor e o sofrimento. As camadas continuaram a ser retiradas e comecei a sentir uma atmosfera de adoração e amor. Eu sabia que eu estava no céu, na presença do Pai. Depois de um descanso, me sentei para encontrar Jesus, que estava sentado perto de uma árvore. Ao vê-lo, eu senti um grande conforto que não poderia ser descrito em palavras. Ele era tão gentil e amável, contente por me deixar descansar enquanto fosse necessário. Ele perguntou: posso lhe mostrar uma coisa? Desejando estar mais perto dele, eu disse: claro. Pegue minha mão. Ele instruiu, estendendo a mão. Mateus 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É importante para você saber que a realidade do céu é o lugar de onde você receberá o verdadeiro conforto do Espírito Santo. Ele é aquele que vai lhe trazer para essa realidade. O seu nome é Consolador, porque ele leva você para mim, e eu sou a personificação da realidade do céu. A realidade de Deus deve tornar-se o seu mecanismo de enfrentamento à sua defesa exclusiva durante os tempos difíceis. Quando você troca a sua realidade para a realidade do céu, você está negociando a sua vida para a minha.
agarrando a sua mão, era a resposta para todas as minhas perguntas. Ele virou o meu pranto em alegria. Andar com ele na grama foi o momento mais libertador e restaurador que eu me lembro. Era como se nada mais importasse, mas ele e eu estar juntos era o que mais importava. Continuando a caminhar juntos, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar da adoração e do amor para a alegria e foi aumentando em risos extremos. Quanto mais nós andávamos, mais pesado se tornava a alegria que vinha dele. A linha entre ser capaz de andar no riso crescente e tudo que estava causando isso, enquanto nós nos aproximávamos da colina. Nós então chegamos ao topo da colina e paramos por um momento. Olhando para o outro lado, foi um momento que eu nunca vou me esquecer. O meu riso se tornou em grito. Sim, eu sabia. Do outro lado da colina, descendo abaixo, estava a fonte da alegria e do riso que eu sentia. As crianças em todos os lugares. Jesus sorriu com lágrimas de alegria e disse: nenhum é esquecido. Todas as crianças que vieram para a terra e foram rejeitadas tanto por meio do aborto ou por alguma outra injustiça, terão um lugar para crescer no céu. Esse lugar especial que está reservado para eles, para que eles possam ter a oportunidade de crescer e amadurecer como se faz quando está na terra. Eles têm apenas os melhores professores e tutores que viveram na terra. Por enquanto, eles ficam aqui nessa área até que eles amadureçam. Sorrindo de uma forma contagiosa, eu agradeci a Jesus e o abracei. Olhando para mim com amor, ele disse: eu gostaria de ficar aqui com você também, mas agora é importante para você que você comece e continue a construir um relacionamento com os homens de linho branco. Você e os outros devem entrar na revelação mais profunda da Igreja do céu e da Igreja na terra, sendo uma só Igreja. O relacionamento e trabalhar junto com eles deve ser transparente. Isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Eu só peço que você seja paciente. Eu te amo. Jesus sorriu e foi transportado de volta para a praia. João, o amado, estava esperando por mim com um grande sorriso. Irmão Joseph, é tão bom vê-lo novamente. Eu sei que o que você viu foi difícil de assistir. Eu também sabia que seria difícil. É por isso que muitos no corpo de Cristo evitam a dor, como se estivessem evitando uma doença. Pois quando vemos a dor do outro, percebemos a nossa própria dor. O amor está no seu melhor meio de sofrimento. Isso não significa que não há amor sem dor. O amor sem dor existe sim, e é algo íntimo, lindo, como o que acontece com um pai olhando para os seus filhos pela primeira vez, ou uma ligação que acontece entre a mãe e o filho. O amor é altruísta e uma escolha, então a sua expressão prospera em ambientes egoístas. Eu quero lhe mostrar um ato mais altruísta do amor. Você gostaria de ver?
Compreender tudo o que o amado tinha acabado de explicar não foi difícil, eu concordei. Ele colocou a mão no meu ombro e me pediu para olhar para a terra novamente. E olhando novamente para a terra, dessa vez havia uma cena diferente. Quando olhei, vi um depósito de lixo enorme. Havia pessoas que viviam no depósito de lixo. As palavras mais desagradáveis e horríveis da face da terra não são nem o começo para descrever as condições em que essas pessoas viviam. Esse era um lugar onde até mesmo os adolescentes morriam de fome ou estavam tão doentes que morreram. Olhando mais de perto no lixão, eu vi uma criança específica. Ela não tinha mais que 6 anos de idade. Ela tinha sido deixada lá porque seus pais não podiam cuidar dele. Essa era uma criança que sempre conheceu a fome e nunca conheceu o amor. Todos os seus dias na terra, ela nunca sentiu o amor. Ela estava morrendo e provavelmente isso aconteceria em algumas horas. Mas depois que ele foi, ele entendeu um pouco mais sobre como o amor e as obras prosperam. Eu estava ansioso para saber o que iria acontecer. Enquanto eu estava olhando para essa cena, 2 pessoas, a quem eu chamaria de missionários, entrou nesse despejo e encontrou a criança. Eles pisaram de lado e antes falaram que eles chegariam a uma distância que a criança pudesse ouvir. O primeiro missionário teve uma grande compaixão. O segundo, que ainda estava em processo de aprendizagem, disse: "Deixe ele, não vamos fazer isso." Cheio de compaixão, tanto para o segundo missionário e a criança, o primeiro missionário olhou para o segundo e disse, sem rodeios: "Não é isso que viemos fazer aqui." O segundo missionário respondeu: "Vocês acham que eu deixarei ele aqui?" Então o primeiro disse: "Eu vejo isso. Aqui está o meu coração. Essa criança nunca conheceu o amor. Todos os dias da sua vida, ele nunca foi amado. Eu quero segurá-lo em meus braços até que ele morra. Porque quando ele chegar no céu, eu quero que a sua última memória da terra seja a do amor. Ele não terá dor quando chegar lá, mas ele terá uma memória, por último, e essa memória será do amor." De volta para a praia com João, o amado, eu estava novamente em choro, olhando para mim como a personificação da compaixão. João, o amado, olhou para mim com lágrimas nos olhos, com uma grande aceitação eterna e abundante, dizendo: "Esses são os assuntos do amor." Continua.